É um assunto gravíssimo. O governo federal articula diretamente com a Casa Branca, está tentando evitar que ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, se, em primeiro lugar, aconteçam e, a partir daí, que crise diplomática vamos enfrentar? Confira. Ao longo da última semana, a diplomacia brasileira intensificou o diálogo com o governo Trump. As conversas tentam alertar os Estados Unidos de que qualquer sanção contra Moraes traria um dano considerável para a relação entre os dois países. O Itamaraty encontra dificuldades para definir como está o patamar das conversas, já que considera os diplomatas de Trump imprevisíveis, especialmente pela última palavra ser do republicano. As negociações com a Casa Branca ocorrem depois do secretário de Estado do país, Marco Rubio, ameaçar Alexandre de Moraes com sanções embasadas na Lei Magnitsky, legislação que permite que os americanos punam estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. A princípio, o governo brasileiro descartou uma reação pública sobre o assunto para não atrapalhar o fluxo das conversas. A posição poderia ser revista em um segundo momento, caso os Estados Unidos decidam cumprir com as ameaças contra Moraes. O plano também acompanha com atenção a abertura do inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A base governista entregou nesta terça-feira uma representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação de Eduardo. A alegação é de quebra de decoro por ataques sistemáticos e deliberados contra instituições democráticas. Enquanto isso, a oposição vê a abertura dessa investigação como um tiro no pé do Supremo. A estratégia, segundo os oposicionistas, apenas fortalece a tese de perseguição política ao deputado licenciado. Cris, o que nós estamos tentando aqui ao examinar essa sucessão de eventos é traçar qual é o cenário de risco, obviamente. Aí eu faço menção ao que vocês, que são profissionais de cenário de risco da Eurásia, escreveram seus clientes no mundo inteiro hoje de manhã. Vocês escreveram o seguinte: essa investigação aumenta o risco de que o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos seja mais atingido ainda pelo que a Casa Branca possa considerar na investigação mais uma evidência de que o regime brasileiro está, sim, censurando quem se opõe a ele. E aí vocês complementam. Essa investigação apenas aumenta a possibilidade de uma sanção contra Moraes. E depois de um período calmo, a Eurásia considera que os riscos à relação bilateral aumentam. Sim, olha, eu acho que dois pontos também para chamar a atenção. A gente viveu um período razoavelmente calmo na relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. Nós mesmo na Eurásia, quando estava avaliando as repercussões do governo Trump para essa relação bilateral, estávamos muito preocupados no início do ano. Não só por causa das investigações contra o ex-presidente, regulação das, o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a regulação das redes, que é um tema sensível para o entorno do Trump, e também em relação ao Brasil com China. Dado o início desse governo, onde o Trump comprou tantas crises e fez um embate muito grande contra aliados na política tarifária, ele estava apagando incêndios muito maiores. Então o foco não estava no Brasil. O que nós estamos vendo agora é que esses temas que estavam latentes eventualmente aparecem, né? Nós temos um secretário de Estado, Marco Rubio, com uma visão não só anti-China, mas também que está defendendo a visão do entorno do presidente Trump, que o julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro representa uma perseguição política e é um governo que sempre se posicionou contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. E o embate entre o Elon Musk e o tribunal aqui é um histórico que ainda está vivo. Então, essa fala do Marco Rubio, para mim, é um sinal que algo vem. Não sei se vem através do Magnitsky, do ato Magnitsky, que é uma ferramenta poderosa de sanções que realmente pode... É pesado, né? Isso pode dificultar a capacidade do ministro até ter uma conta bancária, não é? Ou pode ter uma sanção mais leve, de barrar a entrada nos Estados Unidos, não é? Você pode ter uma sanção mais leve, mas algum tipo de sanção vem, não é? Acredito eu, ao longo desse julgamento do presidente Bolsonaro. O que a gente alertou é que
o pedido de investigação ao Eduardo Bolsonaro, logo depois das falas do Marco Rubio, parece que é o judiciário e o governo brasileiro dando uma troca ao fato que o Eduardo Bolsonaro está lá. Então, nós consideramos que sim, que é uma resposta direta à fala do Marco Rubio. Ela, inclusive, é mencionada nas peças pelas quais o Procurador-Geral da República e depois o ministro do Supremo dão início a esse inquérito, a essa investigação. Então, no fundo, eu até vi o debate de vocês ontem à noite, eu concordo com os comentários que vocês fizeram aqui. A postura do Itamaraty do governo Lula é uma de não reagir publicamente, mas houve uma resposta de pedido de investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, sim, uma resposta institucional, que dá voz à tese que talvez que aumenta o argumento dentro da Casa Branca, que é perseguição política. Então, acho que o efeito não intencional foi de aumentar essa possibilidade de alguma sanção que vem. Talvez não venha nesse curto prazo, é difícil antecipar, mas algum tipo de sanção eu acho provável que venha. Lorival. Eu acho que a gente está caminhando para uma situação bastante arriscada, dados os personagens envolvidos. De um lado, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, agiu de forma a reafirmar a autoridade dele, de forma desafiadora, dobrando a aposta, acatando esse pedido da Procuradoria-Geral da República, de investigação do Eduardo Bolsonaro. De outro lado, o Marco Rubio é um político que demonstrou ter uma afinidade com o Jair Bolsonaro, com o grupo do Bolsonaro. O presidente Lula costuma ter reações bastante abrasivas quando se trata de questões que ele relaciona com soberania, e o Trump também. Então, assim, se isso escala, se isso se manifesta, se fica exposto, eu acho que a gente pode estragar um trabalho que vinha sendo feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que, de acordo com a minha apuração, estava com uma ótima construção com o USTR, o representante de comércio, Jameson Greer, e com o secretário de Comércio, Howard Lutnick. E isso pode se pôr a perder. E o Trump, ele usa as tarifas como uma arma política também. Usa como uma arma comercial, mas usa também como uma arma política. E se isso se caminhar para esse lado, pode haver um grande prejuízo para o Brasil.